ao nosso culto nessa manhã. E esta é uma manhã especial. Nós lembramos a Páscoa, lembramos a ressurreição, lembramos aquilo que aconteceu nesses 3 dias, na sexta-feira da paixão, no dia sábado da reflexão e domingo, o dia daquele júbilo da ressurreição. Ele não está aqui, ressuscitou. Vamos orar. Pai, te agradecemos por essa manhã, te louvamos por esse novo dia. Te pedimos a ti a direção do teu Espírito Santo sobre as nossas mentes e corações, para que ao teu nome e somente ao teu nome seja dada a honra e a glória. Te agradecemos pela Páscoa, te agradecemos por esse momento de celebração, te louvamos porque a tua palavra nos garante que o teu Filho ressuscitou, está vivo e reina para sempre. Que a ti seja a honra e a glória. Nós buscamos de ti e somente em ti a direção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos dando início a esse culto de Páscoa e já estamos passando a palavra para o nosso irmão Hélio, que estará ministrando, e depois estaremos louvando ao Senhor. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Primeiramente, dizer que é um privilégio estar aqui, né? Estou bem sumido, né? São Paulo tem uma que é um pouquinho longe. Eu agora estou um pouco mais longe ainda. Quer dizer, longe em relação de onde eu estava. Eu estava em Tietê, agora eu estou lá em Nova Odessa, perto de Campinas, Americana, algo parecido. E aí nós estamos lá, né? De lá nós acompanhamos a igreja. E eu tenho vindo apenas uma vez por mês, tem mais de mês que eu não venho aqui. Então, irmãos, dito isso, o pastor tinha me convidado há um tempo atrás para falar sobre a escola bíblica dominical. E eu falei, poxa, é um tema gostoso, né? Aí depois nós lembramos que era a ressurreição. Lembrou não? Ele que me deu uma lembrada. Mas só para falar bem rapidamente, nesse mês da escola bíblica dominical, eu me reportei lá na minha infância, lá com meus 12 anos, onde eu comecei a aprender a palavra de Deus numa escola bíblica. Então, relembrando que é muito importante a participação na escola bíblica dominical, e é de lá que a gente vai crescendo, vai aprendendo a vontade de Deus e a palavra de Deus vai nos conduzindo. Bom, dito isso, hoje é um dia muito especial, como o pastor já falou. Eu escolhi o título Vive o Meu Redentor, e eu escolhi porque desde que eu conheci a Cristo, a minha vida ela realmente mudou. Desde que eu trilhei o caminho de Jesus e entendi o que era a ressurreição de Cristo, eu realmente passei a enxergar a vida de uma outra maneira, de uma outra forma. E quando a gente fala para as pessoas que o nosso Cristo ele não está na cruz, muito menos na tumba. Aí, mais uma coisa, hoje acho que o Eduardo e o pastor colocaram também lá, né? Que ele podia ter descido da cruz, mas ele preferiu se levantar do túmulo. E é um fato. O nosso Cristo, ele não está nem naquele túmulo, nem naquela cruz. Ele passou por lá, por mim, por cada um que está aqui presente, pela humanidade, para aqueles que seriam escolhidos. Então é muito importante que a gente tenha em mente o quão importante é esse dia, né? Deixar de lado a questão do ovo da Páscoa, do coelhinho da Páscoa, e entender que o Cristo que nós servimos, ele morreu por nós. Na verdade, ele viveu, morreu e ressuscitou por nós. Eu escolhi esse texto, está lá em Marcos 16, 1-7. Vamos nos pôr de pé para a leitura da palavra de Deus? Vamos ler todos? E passado, Maria Madalena. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta? Quando viram que
era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantados. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Oremos. Amado Pai que está nos céus, nós somos gratos mais uma vez por estarmos aqui, Senhor, por esse momento tão especial, Senhor, para falarmos da Tua ressurreição, da oportunidade que Tu deste à humanidade. Ser com a Tua igreja, ser com ela aqui em Barra do Piraí, na face da terra, que onde a Tua igreja se reunir, Senhor, que haja vidas salvas, haja conversão, Senhor, hajam pessoas e almas prontas para Te servir, Senhor. Muito obrigado por tudo, Te agradeço, no nome santo de Jesus, amém e amém. Podeis sentar. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, aos meus discípulos, que ele vai diante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. Irmãos, ele venceu a morte. Ele venceu a morte e por isso também nós podemos, nele, vencê-la e alcançar a vida eterna. Irmãos, olha o nível de oportunidade que nós temos, né? Nós que conhecemos a Cristo Jesus, nós que um dia tivemos um encontro pessoal com Cristo Jesus e agora nós sabemos que ele teve uma passagem especial, Deus se fez carne, teve uma passagem especial aqui dentre nós e morreu pelos meus pecados. A gente sempre olha para essa passagem, mas vamos pensar se nós chegássemos naquele momento e víssemos um Cristo ressurgir vivo, conforme ele tinha falado: olha, eis que eu vou padecer, vou morrer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Aquelas mulheres prepararam todo o material, até então elas iam lá apenas para cuidar de um corpo, né? E para surpresa delas, e aí provavelmente veio a memória delas o que Cristo tinha dito, né? Que ele iria ressuscitar. Você quer que eu melhore aqui, né, Vera? Tá vendo? Ela não me liga quando eu estou lá em São Paulo, mas ela me dá os toques aqui. Obrigado, Vera. Desculpe, irmãos. Bom, vamos nós então. Então, irmãos, aquelas mulheres, elas vão direto para o túmulo de Jesus e Jesus não está mais lá. E aí o anjo fala com elas e elas devem ter lembrado: olha, realmente foi o que ele nos disse, que ele iria ressuscitar. E nada na história, a história seria diferente se Cristo tivesse apenas morrido. Ele seria só mais um mártir, como tantos que nós conhecemos. Mas ele venceu a morte. Ele mudou a minha história naquele momento. Ele venceu o inimigo, ele selou o destino de Satanás quando ele vence a morte. E aí, irmãos, qual o valor que nós damos a isso? Nós pregamos o Evangelho, sabemos que as pessoas, se não ouvirem o Evangelho, elas não vão crer. Se elas não crerem, elas estão fadadas ao inferno, né? E aí chega um domingo de Páscoa, a maior parte das pessoas vão estar pensando em: será que eu comprei o ovo de fulano, o ovo da Páscoa de ciclano, de Beltrano? E o maior presente, né, foi a ressurreição. No nascimento a gente pensa só em comer, né? Festa. Na morte de Jesus a gente pensa em ovos de Páscoa. Aquelas pessoas, esse evento na história, ele muda a história, mudou a minha história. Eu teria uma nova oportunidade com Cristo. Eu poderia caminhar com Cristo para a pátria celestial. E qual foi a minha escolha? Qual é a escolha das pessoas do mundo? Né? Buscar a Cristo ou servir a esse mundo que está aí hoje? Né? Essa morte que Cristo venceu me permitiu olhar para a eternidade, me permitiu avistar uma pátria celestial lá na frente.
né? O que seria da humanidade, o que seria do Hélio sem a ressurreição de Cristo, sem essa oportunidade? Então, irmãos, olhar para a ressurreição de Cristo é olhar para as nossas vidas e reafirmando que sem Cristo eu não sou nada, sem Cristo eu não teria como alcançar a vida eterna. Somente através do Cristo. Não o Cristo que estava no madeiro, mas o Cristo que foi sim pregado no madeiro, mas também não é o Cristo que foi sepultado, mas o Cristo que ressurgiu dentre os mortos. Um Cristo que, através da sua ressurreição, permitiu a minha ressurreição, o meu novo ser, o meu novo homem. Então, irmãos, lá em Romanos diz assim, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habitar em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também, vivificará os nossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Se o Espírito de Deus que vivificou, que tirou Cristo da morte, trouxe para a vida, habitar em nós, habitar na minha vida, no meu proceder, Ele também irá vivificar os nossos corpos mortais. E aí, irmãos, quando a gente pensa nisso, eu imagino o seguinte, a minha vida, como seria após a morte? Né? Até hoje existe um questionamento da humanidade em relação a após a morte, né? Alguns creem na reencarnação, né? Uns creem que após a morte não tem mais nada, e outros creem na ressurreição em Cristo Jesus. Eu creio na salvação em Cristo Jesus. Eu serei ressuscitado em Cristo Jesus. E é isso, irmãos, porque não dá mais para crer. Se você crê em reencarnação, você não pode crer em Cristo. As coisas não se batem mais, não se batem. O Cristo é dono da tua vida, e você crê que Ele ressuscitou, que a palavra de Deus ela é fiel, e que Cristo ressuscitou, ou você não crê. Se você crê, tu vai buscar, vai estar salvo. Mas se tu não crê, tu vai estar condenado. Tá? Ele venceu a morte. E hoje é um dia que nós precisamos entender a importância de Cristo ter vencido a morte. Ele mudou a minha história, Ele mudou a sua história. Em segundo lugar, Ele morreu e ressuscitou por mim. A gente sempre fala assim, né? Ele morreu por nós. Mas a gente tem que falar assim, Ele morreu por mim, pela minha vida, para me salvar, para me dar uma oportunidade. Quando a gente fala nós, a gente bota no meio que no coletivo, né? E a gente acaba empurrando para o outro. Mas Ele morreu por mim. Né? Aquele garoto lá de 12 anos que não sabia nem não tinha nem o que comer às vezes, não sabia qual seria o destino dele, ele descobriu o destino dele quando ele conheceu Jesus. Quando ele conheceu a maravilhosa história de Cristo Jesus, que o Filho de Deus havia se sujeitado à morte para que eu tivesse vida. Irmãos, é algo estupendo. Não tem outra maneira de dizer. Cristo morreu por mim. Olha o quão importante Deus me achou, né? O seu Filho morreu para que eu tivesse vida. A minha existência, ela só tem sentido se eu crer em Cristo. Se eu não crer em Cristo, não tem sentido nenhum. Pode buscar as pessoas que não têm Cristo e elas vão te contar várias histórias, vão falar um monte de coisa, mas no final das contas nós vamos entender que essas pessoas não têm muito sentido na vida delas. O nosso sentido está em Cristo Jesus, na salvação. A palavra de Deus, lá desde Gênesis, ela vem até Apocalipse falando em Cristo, mostrando e apontando para o único Salvador. Os judeus tiveram a oportunidade de Cristo passar pela vida deles, pregar o Evangelho, dar o exemplo de como viver. E eles optaram por crucificar Cristo. Provavelmente nós faríamos o mesmo. Hoje é um pouco até mais fácil, porque a gente ouve a história, sabe, e aí você até sabe, o que é interessante, né?
que nós sabemos o final da história. É como pegar um livro, começa a ler o livro, né? Está meio longo o livro, o que a gente faz? Vai lá na última página, para entender como é que é o final do livro. Nós sabemos o final do livro. Nós sabemos o final da história. Cristo venceu. E Ele vem resgatar os seus, né? Aqueles que partiram com Cristo já estão lá, né? Na maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus. Mas aqueles que ainda não têm Cristo esperam que nós falemos de Deus, que nós clamemos, que nós falemos da salvação, da importância que é servir a Cristo. E o que Cristo mudou na minha vida? A morte de Cristo foi a minha morte. A ressurreição de Cristo foi a minha ressurreição. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Nós nunca morreremos, nós cremos em Cristo. Nós somos de Cristo. A questão toda é: qual o exemplo que eu estou dando no meu dia a dia, como filho de Cristo, como co-herdeiro da salvação, né? O que eu falo para as pessoas no meu convívio sobre Jesus? Ou as pessoas reconhecem Jesus no meu andar, no meu caminhar? Irmãos, a ressurreição de Cristo me traz uma oportunidade de viver. Crer em Cristo como o único e suficiente Salvador precisa ser refletido na minha vida, né? Então, quando eu vim para cá, eu imaginei o seguinte: como seria a minha vida se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos? Seria vã, seria muito sem sentido a minha vida, né? E, no entanto, Ele um dia escolheu esse cara aqui, miserável que é, e foi lá e me resgatou da miséria, e aí da miséria física, da miséria espiritual, né? Ele foi lá e nos buscou, nos trouxe para si, né? Nos ensinou como andar nesse mundo, como fazer a sua vontade. E quantas das vezes nós nos desviamos da vontade de Deus, né? Quantas das vezes nós nos desviamos da vontade de Deus? Eu aprendi aqui nessa igreja que não existe mais trabalho secular, tudo é trabalho, tudo é para Deus, né? A gente tinha mania de dividir nas coisas, né? E falava, e ainda enchia a boca para dizer ainda, né? Não, isso aqui é meu trabalho secular. Ou seja, eu servia a Deus no domingo e o resto da semana, quero nem dizer a quem a gente servia, né? Porque já que não era de Deus, né? Então, veja como existe uma certa responsabilidade quando a gente entende que Cristo mudou o meu viver. Ele mudou no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Por isso que quando eu trabalho, eu estou também servindo ao meu Deus, né? Eu trabalho para alguém, mas eu sirvo a um Deus. Aquele mesmo Deus, né, que morreu por mim e que ressuscitou por mim. Nós precisamos dar o exemplo para a nossa vizinhança. Eles precisam entender que houve uma mudança drástica na nossa vida. Não é uma mudança, não é mais ou menos, né? Não é mais ou menos. É uma mudança que realmente vai ser refletida no nosso dia a dia. E muitas pessoas, através do nosso viver, através da nova vida que nós vivemos, elas vão buscar entender e conhecer Jesus. Nós precisamos vivenciar, tá, a vida de Jesus. Nós precisamos pregar a sua morte e a sua ressurreição, porque sem isso a humanidade está fadada ao inferno. E o mundo jaz no maligno, sim, mas tem luz aqui no mundo. A luz somos nós que fomos alcançados pelo evangelho da salvação, através da morte vicária de Jesus, através da sua ressurreição. E hoje nós precisamos lembrar da importância desse marco na história da minha vida, na história da tua vida. Quando é que Cristo mexeu, te resgatou? Quando é que Cristo mudou a sua vida? O que Ele tem feito por você? O que Ele pode fazer por você? E o que você está fazendo
no reino de Deus, na obra que Ele te deu, que é falar do Evangelho. A minha existência só vai ter sentido quando eu entender a importância de Jesus Cristo na história da humanidade, mas principalmente na história da minha vida, na história da redenção, da minha redenção. Cristo viveu para Deus, né? Ele fez toda a vontade de Deus. Ele, durante o período que aqui ele esteve, ele não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. E nós? Né? Quantas das vezes nós nos desviamos, né? Quantas vezes, às vezes, nós estamos sujeitos ou estamos tendenciosos a nos desviar da vontade de Deus? Porque às vezes o caminho é mais fácil, né? A nossa humanidade nos leva para um caminho mais fácil. Eu estava conversando com o pastor esses dias e eu falei com o pastor o seguinte: pastor, tem alguns crentes aí que eu fico até preocupado. Fico preocupado porque da forma que eles falam, o palavreado que eles usam, eles falam 5, 6 palavras, se bobear 7 é palavrão, e são cristãos. Alguns até pastores. E aí falei para o pastor, eu tenho até medo de ir numa outra igreja, porque olha só, eu frequento essa igreja aqui em Barra do Piraí, a primeira igreja batista e agora a central já há bastante tempo. Eu tinha mais ou menos 20 anos quando eu comecei a frequentar a igreja batista. E a doutrina batista, eu me adaptei à doutrina batista e ao ler a palavra de Deus, eu entendo que é uma doutrina que segue os preceitos bíblicos. E aí eu chego em alguns lugares lá em São Paulo, está assim, igreja batista das quantas, batista daquilo, e eu tenho medo de entrar. Né? Porque só tem o nome batista que é bonito, né? O resto não é batista. E aí eu fico assim, aí eu vou lá, ao mesmo tempo que a gente sente falta, né? Porque estar distante, o culto online, às vezes, não é a mesma coisa que estar aqui na casa de Deus falando com os irmãos e aprendendo da palavra de Deus. Então eu tenho conhecido bastante batistas por aí, bastante crentes, né? E eu reconheço que nós estamos longe de ser um povo perfeito, mas longe estava também o povo de Israel, né? O povo de Israel caminhando com Deus, vendo todos os milagres, os feitos de Deus, ele caía no pecado, caía na tentação. Nós não somos diferentes. Nós somos um povo que precisamos buscar essa vontade de Deus. E essa comemoração da ressurreição de Cristo, ela nos faz refletir, nos traz à memória a importância, né, o quão nós somos importantes para Deus, ao ponto dele sacrificar o teu filho por amor de mim, por amor de nós. Devemos morrer para esse mundo e viver para Deus, seguir o exemplo de Jesus e renunciar às coisas do presente século. Irmãos, não é só aqui, não é só em São Paulo, é no Brasil todo. As coisas elas estão desvirtuando totalmente. As pessoas, eu já falei para vocês que tem igrejas, tem igreja contemporânea, aqui no Rio tem igreja contemporânea, onde o pastor é casado com outro homem, os irmãos são homossexuais, eles entendem que eles cortaram um pedaço da palavra de Deus, colocaram do lado. Irmãos, por mais que a gente seja proibido de falar de algumas coisas, nós estamos nos conformando com o presente século. A gente tem medo de falar do que a Bíblia diz, do que Cristo quer das nossas vidas. A gente prefere se moldar ao que está aí, trazendo para dentro da igreja os costumes lá de fora e não levando o que aprendemos aqui na escola bíblica, nas pregações, o que Deus tem colocado em nossas cabeças lá para fora. Jesus, ele veio num tempo também totalmente complicado, porque o povo era religioso, o povo achava que estava fazendo a coisa certa, né? E ele veio para mostrar que não era bem assim. E até hoje é a mesma coisa, a gente é muito religioso e pouco a gente faz para falar e para viver de Jesus. Que o domingo como esse seja um domingo que a gente possa refletir, não só esse, né, mas todos os dias, refletir a importância que é Cristo Jesus em nossas vidas.
não é só vir domingo na igreja, sentar no banco e ouvir a pregação do pastor, ouvir os hinos e achar muito bonito. Já falei aqui uma vez que quando eu era mais jovem, a gente ia ao cinema, e indo ao cinema, a gente via alguns filmes, né? E saía lá todo, né? Poxa, vou malhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Andava 50 metros, achava uma barraquinha lá que vendia cachorro-quente, comia o cachorro-quente, eu nem lembrava mais do nosso propósito lá de malhar, de ser musculoso. A gente vem na igreja e a gente faz o propósito, eu vou ler a Bíblia, eu vou me fortalecer espiritualmente. E saímos daqui e mal chegamos em casa, já esquecemos do propósito que nós fizemos. Às vezes existe apelo do pastor, da igreja, para que venhamos aqui renovar os nossos votos. E nós nos levantamos e vemos aqui na frente renovar os nossos votos. No outro dia de manhã, a gente já esqueceu que os votos que fizemos. Então a gente precisa mudar. A gente precisa viver para Deus, viver de forma que se reconheça em nós um cristão. Eu tenho dito aos irmãos que ler a palavra de Deus tem sido algo muito importante para mim. Eu tenho lido, às vezes eu tenho dúvidas, eu volto lá para ler de novo. No outro dia eu tento de novo para entender o que a palavra de Deus quer dizer para mim. Tem coisas que são difíceis de ler, irmãos. Eu estou lendo agora uma parte de Êxodo e é a construção lá de todas tudo que é pertinente ao tabernáculo. E eu fico pensando assim, fico tentado a pular, né? Poxa, o que eu vou entender de meio côvado, não sei o que das quantas, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eu fico tentado a não ler. Mas eu falei, se está na palavra de Deus, tem importância, eu preciso ler, eu vou ler. Estou lendo. Esse ano eu inverti, li primeiro o Novo Testamento, estou lendo o Velho agora. Irmãos, eu só consegui fazer isso depois de muita insistência, e muitas das vezes o pastor fala nesse púlpito aqui, você tem lido a Bíblia, tem lido a palavra de Deus? Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para baixo, mas não olhava para frente. Porque eu sabia que ele sabia que eu não estava lendo a palavra de Deus todos os dias. Lia ela mais ou menos, né? E mais ou menos, irmãos, nada é bom mais ou menos. Cristo não viveu mais ou menos, ele não morreu mais ou menos, ele não ressuscitou mais ou menos. Ele viveu de forma plena, ele morreu de fato e ele ressuscitou, vencendo a morte. Ele fez a vontade de Deus. E nós? Nós fazemos a vontade de Deus? Nós estamos tentando fazer a vontade de Deus com todos os nossos pecados. Nós estamos pedindo perdão a Deus. Estamos levantando e caminhando, caindo, levantando e caminhando. Porque, irmãos, ninguém disse que nós não vamos cair. Mas não podemos ficar prostrados ao chão. O pecado não pode vencer a Cristo. As trevas não podem vencer a luz. Mas só tem uma maneira de isso acontecer. Eu tenho que equilibrar a minha balança. Na verdade, ela precisa pender mais para o lado de Cristo, sempre. Eu preciso alimentar a minha fé. E eu alimento a minha fé lendo a palavra de Deus, eu alimento a minha fé estando na igreja, estando em comunhão, né, participando da escola bíblica dominical, participando dos cultos, orando. Né. Durante muito tempo eu levantava, irmãos, sem orar. Aí ia orando pelo caminho, né? Mas aquela oração meio que sanduíche, que você não lembra nem o começo, nem o meio, nem o fim, né? Tão rápida que ela era, né? Era algo meio que automático. Então, irmãos, a gente precisa buscar qual a vontade de Deus para nossas vidas e o que nós estamos fazendo para ser merecedor do presente inaudito que nós tivemos. Hoje estamos aqui lembrando da ressurreição de Cristo. Mas ontem você lembrou? Vai lembrar amanhã? As pessoas que estão vivendo conosco, elas percebem que você é de Cristo, mesmo você sem falar. Então, irmãos, Cristo viveu de tal forma que é importante que nós também tenhamos o exemplo. Ele humano foi como nós fomos. Ele passou por todas as provações que nós passamos. Ele venceu, ele fez a vontade de Deus.
Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá em Romanos 6,11. Irmãos, reconhecer que Cristo morreu por nós, reconhecer que Ele ressuscitou por nós e não viver da forma condizente, deve ter algo errado na nossa nossa linha de raciocínio, no nosso pensamento. Eu preciso ser uma pessoa diferente, eu preciso ser luz, eu preciso ser sal. Então, essa ressurreição de Cristo, que tanto nós falamos e durante o ano é pregado na igreja, porque todo culto é pregado um Jesus vivo. Né? Quando eu olho para a cruz, ela está vazia. Quando eu olho para o sepulcro, ele está vazio. Mas quando eu olhar para a minha vida, eu tenho que ver Cristo nela. Eu tenho que entender que eu de fato, estou fazendo a vontade de Cristo. Cristo viveu e morreu por mim. O pastor disse que eu não podia me delongar muito, né? Então eu não vou me delongar muito, não. Fui bem recomendado, tem que ser rápido. Aí eu falei, não, vou ser rápido. O retorno de Jesus à vida é a principal garantia de que devemos segui-lo, pois, assim como ele ressuscitou, como havia prometido, ele também voltará para arrebatar a sua igreja e nos livrar da ira futura. Jesus, tudo que ele disse, ele cumpriu. Ele disse que iria morrer, e ele de fato morreu. Ele disse que ia ressuscitar, ele ressuscitou. Mas ele disse que vai voltar. E nós estamos prontos para a vinda de Jesus? Se ele voltar agora, porque, irmãos, ninguém sabe o momento da volta de Cristo. Pode ser naquele momento que nós estejamos descansando das coisas espirituais. Naquele momento que a gente acha, não, todo dia eu vou na igreja, todo dia eu oro, hoje eu não vou orar não. Hoje eu vou fazer isso, eu não faço nunca isso. Cristo pode voltar naquele exato momento em que a gente não esteja prevenidos, não esteja prontos. A gente tem que vigiar e orar, porque Cristo vai vir como ladrão. Cristo vai vir, quando a gente menos esperar, ele vai estar de volta. A promessa de Cristo será cumprida. Por outro lado, se eu morrer antes, e se a morte me levar antes, eu estou pronto? Ou eu tenho dúvidas? Uma coisa que eu gosto muito quando o pastor prega aqui na frente, que ele diz assim, olha, eu tenho certeza, se o meu Salvador voltar hoje, eu estou junto com ele. Se eu morrer hoje, eu estou junto com ele. E aí, nós conseguimos também dizer isso? Se Cristo vier hoje, ou se eu morrer hoje, haja visto que milhões de pessoas morrem todos os dias, qual é a nossa posição? Nós iremos morrer e iremos ressuscitar em Cristo Jesus? Iremos viver uma vida eterna com Cristo? Ou uma vida eterna sem Cristo? Não tem, irmãos, não tem um outro caminho. Né? Nós precisamos estar prontos, precisamos pregar para os nossos entes queridos, viver de forma condigna para os nossos familiares. Mas a ressurreição de Cristo nos traz à memória que nós não podemos ser crentes mornos. Olha, irmãos, tem uma coisa que eu não gosto de ouvir. Batista? Batista é um católico melhorado. Eu já ouvi muito isso. Já ouvi. Como já ouvi? Irmãos, não estou falando mal da igreja católica, não é isso não. Estou dizendo apenas como é que as pessoas veem o povo batista, quando o povo batista não, se concorda com tudo, não discorda, não põe a sua opinião, não fala de Jesus. Né? Não, eu quero estar bem com todo mundo. Irmãos, quem está bem com todo mundo não está bem com Deus. Se está muito boa a sua vida, se está muito tranquila a sua vida, faça uma análise da tua vida. Provavelmente você não está fazendo a vontade de Deus. Porque nós vamos sacolejar o mundo, nós temos que incomodar.
Não tem como não incomodar. Cristo incomodou e foi crucificado. Cristo incomodou e foi morto pelos seus. Se você tá bem com todo mundo, se você tem medo de professar a sua fé, se você deixa de falar de Jesus para as pessoas, quantos amigos meus morreram e eu não falei de Cristo? Quantas pessoas ainda vão morrer para que a gente se incomode, sabendo que a morte sem Cristo é uma condenação ao inferno? Então, irmãos, concluindo o nosso pensamento, quando eu vim para cá pensando em ressurreição, eu pensei quão bom foi aquele meu encontro lá com meus 12 anos com Cristo. Por toda a caminhada que eu tive, por todos os momentos difíceis, mas em todos os momentos Cristo estava lá. Eu era lembrado pelo Espírito Santo de Deus que eu precisava caminhar, que eu precisava fazer a vontade de Deus. E até hoje, todas as vezes que às vezes eu me desanimo com algumas coisas, o Espírito Santo de Deus vai lá, me dá um cutucão, me puxa e fala que eu não posso desanimar, que aqui não é minha morada. O deserto é só uma travessia. Então, a gente não pode se acomodar, porque nossos pais, nossos filhos, nossos vizinhos precisam saber do amor de Cristo. Precisam saber que Cristo venceu a morte, que Ele não está mais no madeiro, que Ele vive, que aquela tumba está vazia e que é necessário nascer de novo, é necessário conhecer a plena verdade do Evangelho. O Evangelho todo está centrado no Cristo Jesus, aquele que pode mudar a minha vida, que mudou a minha vida, que mudou a vida de cada um aqui e que pode mudar a vida dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos. Mas a missão, ela é nossa, clamar, proclamar o nome de Jesus. Que essa Páscoa seja uma Páscoa de renovação de votos com Jesus, de renovação de votos consigo mesmo, dizendo, eu vou ler mais a palavra de Deus, eu vou orar mais a Deus, eu vou prostrar o meu coração diante do altar de Deus e ser uma nova criatura renovada. Precisamos deixar de ser mornos, precisamos ser uma igreja ativa, uma igreja que faça a diferença no local dela. E lembrando que a igreja não é simplesmente as paredes que estão aqui, é você, sou eu, aonde eu estou. Que possamos assim proclamar a ressurreição de Cristo e dizer, porque Ele vive, eu creio, eu posso viver um amanhã. Porque Ele ressuscitou, eu posso também ressuscitar em Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar e a cada um de vocês, no nome santo e poderoso dele, de Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom dia, meus irmãos. 3 pontos que o Hélio falou na mensagem dele, que a gente poderia, nós temos 10 minutos, nós poderíamos cantar. Antes dele vir, nós podemos cantar algo que ele falou na mensagem, falando de vida e não de morte. Né? Esse é o primeiro cântico que nós poderíamos cantar nesta manhã, fazendo uma analogia aqui ao que a pregação que o Hélio disse. Vamos cantar falando de vida? Sei que os irmãos não estavam preparados aí, mas é um cântico que os irmãos conhecem, né? Falando de vida e não de morte. Páscoa não é sobre morte, Páscoa é sobre vida, né? E a vida que há dentro de cada um de nós. Vamos lá? Falando de vida e não de morte, tratando da paz e não da guerra. Olhando para o céu, está Deus que tudo pode fazer. Se te interessa a vida eterna, se te interessa.
Olha, Deus te ama. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, quer te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeite seu amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, quer te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeite seu amigo, não rejeite a mão de Deus. Se te interessa, se te interessa a eterna. É só largar o mundo. É só largar o mundo e seus prazeres. Na verdade tudo é ilusão. Aproveite agora pra mudar a tua direção. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, quer te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeite seu amigo, não rejeite a mão, não rejeite seu amigo, não rejeite a mão. Oh, não rejeite seu amigo, não rejeite a mão de Deus. Amém? Então é isso, não rejeite a mão de Deus. E ele falou algo, agora os irmãos já estão lá na... Pode procurar, Jesus Cristo mudou meu viver. Ele falou sobre isso, Jesus Cristo mudou meu viver. Vamos lá? Eu não estou ganhando tempo não, tá? Né, pastor? Eu não estou ganhando tempo não. Como nós estamos com tempo, não tem prazer melhor do que louvar ao Senhor. Né? Então vamos aproveitar esse tempo que o Senhor nos concedeu, tá bom? Senão alguém fala assim, Paulo está enrolando ali para dar os 15 para 10, né? Mas vamos lá, vamos cantar essa verdade que diz, Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o seu viver? Amém? Jesus Cristo mudou. Vamos nos colocar de pé todo mundo, vamos lá? Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, tudo é amigo da gente. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Oh, glória, né, meus irmãos? Que bom que Jesus Cristo mudou meu viver, porque Ele está voltando. E nós vamos cantar porque Ele vive.
Deus enviou seu Filho amado. Bem forte, vamos lá! Toda a vizinhança vai saber que ele vive! Isso! Porque temor não Agora é tudo, vamos lá, solta tudo! Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele mas eu bem sei, eu sei. Você sabe? O que dá? Minha vida está nas mãos do meu Jesus, que amém. Glória a Deus, amém. Bem, podem sentar, irmãos. Não foi para encher tempo? Com certeza que não, porque o louvor e a adoração sempre será um momento extraordinário das nossas almas expressarem o nosso amor ao nosso Deus. Eu queria lembrar os irmãos de uma coisa importante. O irmão Hélio falou que às vezes está lendo a Bíblia e encontra lá, nem sei que palavras são, né? Mas deixa eu dizer uma coisa, não é minha, não tem isso. Olha aqui, os donativos que o povo trouxe acenderam 1000 quilos de ouro. Uau, não tem talentos. E diz mais, 3.600 quilos foi para o santuário. 3.600, não, 3.600 quilos, sabe quanto é que é? De ouro. Você imagina isso? 1000 quilos de ouro. 2.000, significa que você tem várias versões, você pode usar versões diferentes. Não fique presa à mesmice, porque você vai ficar assim. O que quer dizer aquilo? Aí um dia eu estava conversando com uma irmã e disse assim, você sabe que o povo de Deus saiu do Egito rico, podre de rico? Uma coisa que você nunca vai saber na vida, porque eles tinham tanto ouro, tanto ouro, tanto ouro, tanto ouro, tanta prata, tanto bronze, que eles doaram para o templo e andaram 40 anos no deserto ainda, carregando mais ouro e mais prata, e foram pegando mais dos outros. Você imagina isso? Está tudo lá. Nessa Bíblia que você lê, que tem lá côvados, tem lá talentos, tem lá... Eu estou lento, né? Fica lento demais e fica enjoado. A Bíblia é viva e ela tem poder.
Então, pega outra versão. É a minha versão que eu tenho aqui, nova versão transformadora, King James atualizada, nova versão internacional, o livro, a nova tradução na linguagem de hoje, é Nova Almeida atualizada. Você tem N Bíblias. Então, Deus abençoe, meu irmão. Eu não ia dizer santinho, quase, né? Quase saiu, Paulo. Quase saiu. Você também, né? Quase saiu, santinho, né? Eu já é santo em Cristo Jesus. Eu queria trazer essa palavra por uma razão simples. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes. E você sabe muito bem se está lendo ou não a Bíblia. Deixa eu dizer para você. Você pode dizer para mim que está lendo. Não é para mim. Quando o irmão Hélio começou a ler, depois de já ter completado umas 3 ou 4 vezes, é que ele disse para mim: pastor, finalmente consegui ler a Bíblia toda. Mas ele já tinha lido. Mas não é para mim. Não é para eu ficar satisfeito. O pastor ficou satisfeito porque ficou falando de ler a Bíblia, e as pessoas começaram a ler a Bíblia. Não. Sabe quem é que vai ser abençoado com isso? Você. Você sabe muito bem porque que a sua vida muitas vezes anda do jeito que anda. Você deixou de ler a Bíblia, deixou de orar, deixou de frequentar cultos, deixou de estar na comunhão dos santos. Você sabe muito bem, ninguém precisa chamar a sua atenção para isso. A vida do cristão, ela é pautada por 2 coisas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se não tem temor de Deus, não tem sabedoria. Acabou. Pode andar do jeito que quiser, pode cantar, levantar a mão, fazer pirueta, fazer sapatinho de fogo, pode fazer tudo. Se não tiver temor de Deus, não vai ter sabedoria para a vida. Outra coisa que o irmão Hélio falou, que foi extraordinário, foi dizer assim: olha quanto Deus te amou. Mas eu quero colocar o outro lado da moeda. Olha quanto pecador você era. Se por um lado, quanto Deus te amou ao dar Jesus Cristo, veja o quanto o seu pecado era horrível perante Deus, para Ele ter que enviar o seu Filho para morrer por você. Não esqueça nunca o outro lado da moeda. Mas esse lado da moeda é lindo, tá? Deus me amou. E isso é extremamente importante, eu me sentir amado por alguém. E por último, eu um dia estava na casa de um irmão fazendo a visita, e ele estava dizendo que às vezes não tinha tempo para ler a Bíblia. Eu perguntei: você assiste o seu time jogar? Eu sabia que ele assiste, né? Eu já tinha que pegar no calcanhar daqueles dele, né? Aí eu disse: por cada jogo que você vir, são 90 minutos, você pegar a Bíblia e vai ler a Bíblia 90 minutos. Aceita o desafio? Porque se você tem tempo para tirar 90 minutos para ler e ver uma coisa que é mundana, não faz parte do reino, eu vou dizer para você com todas as letras: jogo de futebol, televisão não é do reino, não faz parte do reino. É um acessório que a gente usa, mas não é reino, tá bem? Se a gente tira para as coisas que são mundanas 90 minutos, por que para o reino a gente acha muito tirar 90 minutos para meditar naquilo que te alimenta e que te dá força para vencer aquilo que você precisa vencer? Eu não vou vencer por você. Eu só posso afirmar aqui na frente que eu estou pronto para encontrar com Cristo, porque eu faço a viagem de Volta Redonda para aqui, daqui para Volta Redonda, com um pensamento só. Se eu tiver que me encontrar com Cristo, eu quero me encontrar com Cristo na certeza que eu estou com Cristo. Não é que eu estarei, é que eu estou com Cristo. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo que Deus me chame a qualquer hora, porque aquele que morreu está vivo, e logo nós vamos ver sobre essa questão. Se você quiser adiantar o sermão, é só ler 1 Coríntios 15. Pouquinho, 58 versículos. Tudo isso, pastor, você manda o Hélio ser rápido de manhã e agora à noite é isso? Não, é só alguns trechos de 1 Coríntios 15. Lembre-se, irmão, aquilo que você está plantando, depois não reclama do que vier a colher. Não reclama, aceita, agradece a Deus e começa uma nova plantação. Se aquilo que você está colhendo hoje está amargo, olha para trás e vê o que eu plantei para estar recebendo isso. Não reclama com Deus. Deus não tem culpa da má sementeira que a gente faz. Ele fez a boa sementeira. Ele plantou Cristo na terra para ressuscitá-lo vencedor, para que eu fosse vencedor também. Amém? 10 e 10 nós temos EBD. EBD para a classe das mulheres vai ser nesta sala, salão. Para os homens vai ser no refeitório. vão receber o refeitório, a comida preparadinha, e as demais classes lá em cima.
Nós damos as boas-vindas aos irmãos que nos visitam. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. É muito bom ter vocês aqui. E lembre-se, a Igreja Batista não é morna, não. Nem aceita tudo, não. A IBC é uma igreja viva, porque o Cristo que ela serve é uma igreja viva. O Hélio sofre com aquilo que eu já sofri algumas vezes, né? Nem cheira, nem fede. Nós não, nós sabemos em quem temos crido. Amém? Pai, te agradecemos pela instrumentalidade do teu servo, trazendo uma vez mais esse desafio importante dessa ressurreição de Cristo Jesus para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos porque a palavra é viva e eficaz. E como nós pudemos louvar, o Senhor mudou a nossa vida. Não fomos nós que mudamos, foi o Senhor quem nos mudou. Não fomos nós quem te buscamos, foi o Senhor quem nos buscou. Foi o Senhor quem nos ressuscitou. E hoje, se estamos crucificados com Cristo e vivemos não mais nós, é porque Cristo vive em nós. E nós te agradecemos porque sabemos que todos esses louvores, toda essa palavra reflete aquilo que está em nosso coração. Abençoa, Deus, o decorrer da EBD, que seja para a honra e glória do teu nome. E nós te agradecemos, os irmãos e amigos que nos visitam, que a tua graça continue sobre eles, sobre a vida deles, sobre a família deles, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.